Fala, meu povo, hoje eu quero gravar um vídeo pra vocês muito interessante que eu não sei por que eu não tinha gravado antes. Não me veio a ideia até que eu vi um dia desse no YouTube alguém que fez isso, eu achei legal, resolvi modelar. Bom, esse ano de 2017 eu tive nesse treinamento do Tony Robbins, né, que é o The Firewalk, o UPW. É um treinamento fantástico, um treinamento realmente de 4 dias que muda muita coisa na cabeça da gente. Primeira pergunta que as pessoas me fazem é assim: João, valeu a pena? Bom, claro que valeu a pena. Tony Robbins, né? Com toda a experiência, com toda a força, com toda a energia. E o mais impressionante dele é que além de muito conteúdo, de muita coisa que ele passa pra gente, de muita ação de verdade, o corpo dele parece que fala por ele. O estado que ele fala muito em estado do corpo, né? Os estados que são criados pelo aquilo que nós temos na cabeça e o quanto esses estados podem empoderar as decisões que nós temos. Então eu separei aqui para vocês 5 dicas importantes que eu aprendi no UPW e eu quero compartilhar com vocês. Bom, dica número 1 é que ele fala uma coisa muito importante, é que conhecimento é igual a potencial. Fala muito sobre isso, né? Se você tem muito conhecimento, se você estuda demais, ótimo, parabéns. Se você não coloca isso em ação, quer dizer que você está parado. A física explica de que toda pessoa, todo corpo parado, por exemplo, esse flip chart aqui, ele tem energia potencial, porque ele está parado, ele não sai do lugar. Mas eu preciso colocar o meu corpo em movimento. Tenta imaginar uma palestra, por exemplo, de alguém que é extremamente teórico, está lendo alguma coisa, quando aquilo é chato, né? Mas quando a pessoa coloca o seu corpo em movimento, ela traz exemplos práticos, ela fala, ela se coloca no movimento mais intenso, ela muda a fisiologia, a dinâmica do corpo dela, ela faz alguma coisa fora do normal, ou seja, alguma coisa fora daquilo que ela vinha fazendo, que eu quero que você faça, ela automaticamente transforma o seu conhecimento não só mais em potencial, mas em ação. E quando eu coloco o meu conhecimento em ação, eu vou colher resultados muito melhores. A segunda dica é: lidere você mesmo. Tem muita gente que pensa, como é que eu faço para ser um bom líder? O que eu tenho que aprender sobre liderança? Qual é o livro melhor que tem sobre liderança? Gente, a primeira coisa que você tem que aprender, a primeira regra básica sobre liderança é liderar a si mesmo. Quando você liderar a si, quando você aprender a lidar com os seus estados emocionais, quando você aprender o que você realmente pode fazer pela tua vida e realmente conseguir se liderar em qualquer que seja a circunstância, aí sim você vai ser um bom líder. Porque as pessoas se inspiram não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz, pela maneira como você realmente pratica as coisas. Terceiro ponto é, a energia do nosso corpo, ela diz tudo sobre a gente, né? A energia que nós temos no nosso corpo, até corrigir aqui, ela vai ser responsável pelas nossas decisões. Então, cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da nossa energia, ter um corpo que realmente responde à maneira que eu penso, que está alinhado com a maneira que eu penso, isso sim é fundamental para a gente. A quarta dica é, as pessoas desejam por emoções, elas buscam emoções o tempo inteiro. Então não adianta, por exemplo, você que é coach, um exemplo, você querer envolver as pessoas simplesmente pela teoria que você tem e não exatamente pelo desejo, pelo emocional, pela transformação. Porque as pessoas buscam o tempo todo transformação. Veja bem, as duas maiores indústrias do mundo, que dão mais retorno no mundo, é educação e entretenimento. E nenhuma delas, você quando volta, traz alguma coisa propriamente dita de lá, no sentido de material. Você pode trazer um certificado, mas não significa nada. A transformação real aconteceu dentro de você. A mudança aconteceu dentro de mim. O que eu trouxe do Tony Robbins foi uma apostila e foi, em termos de material, esse certificado. Mas a mudança interna que teve para mim, o que agregou para mim, por exemplo, houve um determinado momento em que houve uma ferramenta. E é claro que eu não deixei de ser coach no momento, mas houve uma ferramenta em que eu tinha que fazer com outra pessoa lá. E aí, naquela história da dinâmica, tá se movendo, eu parei de frente para uma garota, uma americana que mora aqui em Londres, e foi muito bacana porque para mim aquela ferramenta pagou todo o investimento que eu fiz em termos de satisfação, que é justamente a emoção. Ao final da ferramenta, eu falei para ela assim, não se preocupa não, eu estou fazendo aqui essa parte contigo, não se preocupe em devolver a ferramenta para mim não. Eu quero que você aproveite, porque eu notei que ela estava realmente muito abalada, chorosa o tempo todo, chorava demais, e eu me preocupei com aquilo e falei, eu estou bem, eu vim para aprender um pouco mais, as minhas emoções estão em dia, eu vou me dedicar a você. E no final ela falou assim, cara, o que você falou foi tão poderoso,
poderoso, foi tão transformador. Ela perguntou, você por acaso trabalha com isso? Você é coach? Então foi identificado naquele momento por ela. Não precisou que eu dissesse para ela quem eu era, o que eu fazia. Então, aquilo para mim pagou tudo. O fato dela ter dito que foi poderoso o que eu falei para ela, ou a dinâmica da maneira como foi feita. É claro que méritos a Tony Robbins, lógico, mas saber que naquele momento eu pude transformar alguém a partir da emoção, transformar, aquilo para mim foi extremamente gratificante. Então as pessoas buscam, na verdade, esse desejo, esse engajamento real para mudar a sua vida emocional. E uma outra coisa que ele fala demais, se você observar o Tony Robbins falando, é muito forte, a maneira como ele fala. Teve uma dinâmica que ele fez perto de mim, essa dinâmica que ele fez perto de mim me deixou assim, vidrado, caramba, esse cara é demais, né? Não só pelo que ele disse para a pessoa, que inclusive era uma brasileira que estava do meu lado, né? Uma dinâmica sobre ela, sobre o casal, o marido. Ela identificou que ela tinha um comportamento masculino e o marido um comportamento feminino. Então foi muito, muito bacana naquela hora e eu fiquei vidrado naquilo, na maneira como ele falava, né? E a voz, o poder que ele passa, make a move, say yes! A voz rouca, desse jeito, mas muito impactante. E ele falou sobre ação massiva. Se eu quero realmente uma mudança na minha vida, eu não posso ficar, será que eu faço? Ah, meu Deus, já fiz de tudo. Não fez. Se não mudou, você não fez de tudo. Precisa realmente ter uma ação massiva. Imergir, por exemplo, imersão total. Se eu quero realmente uma mudança na minha vida, eu tenho que ter foco. Muito foco, eu tenho que estar focado naquilo que eu quero fazer, eu tenho que ter ação massiva. Se eu quero aprender sobre o processo do Tony Robbins, sobre coach, sobre programação neurolinguística, eu preciso ler o que tiver para ler, fazer os treinamentos que tiver para fazer, aplicar na minha vida, ver vídeos, ler livros, ou seja, eu tenho que ter de fato uma ação massiva e só assim eu vou poder de fato ser uma pessoa que caminha no fogo sem nenhum tipo de medo. Esse caminho no fogo é ilustrativo, né? É uma coisa que faz você pensar assim, eu não tenho medo de nada, apesar de que a gente realmente caminhou no fogo, né? Foi uma coisa interessante porque do lado de fora do London Excel, que é um troço gigantesco lá, e todo mundo indo, e tinha um comando que ele dava mental para você gritar, para você fazer, o corpo num estado de ativação muito forte, e aí o pessoal ia passando, pisando nas brasas acesas. Eu fiquei, confesso que de certa maneira eu fiquei com medo, mas voltei para o estado, e eu pensei, agora eu vou. E eu vi que a chama estava diminuindo, as brasas diminuindo, né? E antes de eu ir, um cara chegou com um carrinho de mão e jogou mais brasa. Eu falei, caramba, isso é um teste pra mim. Mas eu não vou acovardar não, eu vou em frente, é ação massiva. Eu paguei, vim pra cá, tenho que pagar o preço não só financeiro, mas o preço de me dedicar. E aí eu passei no fogo e foi uma experiência maravilhosa pra mim. Assim como eu espero que seja pra ti também. Curte aí mais uns momentos também que eu gravei lá no UPW do Tony Robbins. E eu te peço, entra no meu canal, João Paulo Gurgel, assina o canal, toca lá no sininho para receber as notificações e fica sempre perto da gente, porque eu vou estar sempre trazendo para você um conteúdo de qualidade. Fica aí com Tony Robbins.